problema é pobreza, não é desigualdade. Temos mais desigualdade hoje, só que o nosso pobre de hoje é muito mais rico do que o pobre de 50 anos atrás. Estamos muito melhor. Até em níveis de pobreza estamos melhor. Aliás, não é só o Brasil. O mundo, a pobreza no mundo tem sido mitigada, na média. Então, o problema não é a desigualdade. E, claro, a riqueza tem sido concentrada na mão de poucos cada vez mais. Mas a pobreza tem melhorado a sua condição de vida. Então, não é a desigualdade o problema. O problema é a pobreza e a capacidade de pessoas carentes poderem ascender livremente, sair da sua condição de pobreza e se tornar um grande empresário. E aí é onde os grandes impérios sofreram derrocadas incríveis. Quando, sim, há uma concentração de poder e de poder econômico e político na mão de poucos, e estes mitigam a ascensão social que é natural. Quando existe a concentração e a mitigação de meios de produção para a sociedade que possa livremente surgir. E é isso que temos no Brasil. Nós temos os meios de produção na mão. Quem é o maior concentrador de riqueza do Brasil? O Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o maior concentrador de riqueza. Ele não permite que a livre iniciativa surja e que crie oportunidades para as pessoas carentes. Aí você fala assim, mas se deixarmos, então, o Estado, eliminarmos toda a regulamentação de Estado com relação à economia, não vai gerar, então, a concentração de meios de produção na mão dos ricos, na mão dos empresários e não do Estado? Essa que mais ou menos eu acho que é a sua questão. Pode ocorrer, sim, como ocorreu no final do século XIX. Mas a Alemanha já passou por isso. A Alemanha, no final da Segunda Guerra, eu estou me delongando aqui na pergunta, eu espero que, por favor, me interrompam se vocês querem levantar a mão para fazer uma pergunta aqui. Tá, já tenho 1 e 2 ali. A Alemanha, no final da Segunda Guerra, ela já tinha passado pelo liberalismo econômico do século XIX e passou pelo socialismo na República de Weimar. Até o final da República de Weimar, era um país socialista. E, naquele momento, a Alemanha identificou que, dentro do socialismo, ao final da Segunda Guerra, a Alemanha estava com 60% de desemprego, a sociedade arrebentada, prostituição, grandes professores e pessoas qualificadas fazendo serviços não condizentes com a sua capacidade. Mas quem que não deixava eles exercer? O próprio Estado, a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar não deixava que a Alemanha fosse rica como ela deveria ser e como ela é hoje. Foi exatamente onde aí grandes interferências dos aliados em criar uma Constituição liberal para a Alemanha pós-guerra, liberalizando toda a regulamentação, permitindo a livre iniciativa, permitindo que você fizesse uma fábrica na sua casa, que você da sua garagem pudesse fazer serviços e produtos. Você tem 60% de desemprego, tudo é regulamentado, tudo é nacionalizado. Era tudo radicalmente nacionalizado. Hoje, na Alemanha, há 2 estatais. 2 estatais. Essencialmente, o modelo alemão é totalmente privatizado. Qual que foi a diferença, então? Por que a Alemanha, então, não se enquadra como no século XIX? Por que não houve assim, os grandes oligarcas alemães, as grandes empresas alemãs dominando o sistema econômico? Porque na Alemanha eles entenderam exatamente isso. Não queremos o liberalismo sem regulamentação do século XIX, não queremos o socialismo do século XX, queremos, então, entendemos que a liberdade econômica, a livre iniciativa, é a única maneira de você produzir riqueza e oportunidades. Então eles criaram uma coisa que chamava-se ordoliberalismo, que era o liberalismo regulado. A função do Estado é para garantir a livre iniciativa. Então, toda vez que há concentração de poder na mão de poucos, o Estado intervém para fragmentar. Era essa a função da Alemanha. Ao meu ver, é uma solução interessante para o Brasil. Onde uma função de Estado muito interessante para esse Brasil.
porque estamos saindo do modelo socialista. Muitas pessoas ainda querem ver o Estado atuante, querem ver a regulamentação para garantir seu assistencialismo. A Alemanha transferiu o assistencialismo. Não mais o Estado é o Estado assistencial. Agora sim, a livre iniciativa é que assume esse ônus. Tá, desculpa. Está terminando o horário aqui? Acho que tinha mais uma pergunta aqui. Eu estou respondendo muito longo, vou responder mais curto, tá? Sim. Bom dia. Bom dia. Prazer conhecer pessoalmente, parabéns pela palestra. Bom dia a fama do seu governo. Na verdade, uma provocação rápida. Eu partilho desse seu pensamento a respeito de uma nova constituinte. Os advogados, meus colegas, na verdade, sempre argumentam, como o senhor bem colocou, que é a questão, mas isso vai abrir espaço para a esquerda radical, etc. A partir do momento que você abre uma nova constituinte geral, novas regras de toda a República ser estabelecida. No caso da Alemanha, que eu vou citar, a lei fundamental da Alemanha, não foi o povo alemão que fez a sua constituição, foram os países aliados que aconteceu com a Alemanha, etc. Então, os aliados subiram e elaborar a Constituição Alemã. No nosso caso, mas eu concordo que nós temos uma nova Constituição que é constituinte, está mais implementada. Eu lembrei que você fez a sua posição, que não seria esse parlamento, mas seria um parlamento formado, um poder constituinte, formado especificamente para isso, um prazo determinado. Eu só queria, então, abusar do seu conhecimento, da sua experiência, como então nós faríamos, quais seriam os critérios para eleger esses constituintes, para que nós não caímos nos mesmos problemas que já existem. Ô Luiz, a minha pergunta é um complemento da dele. Quais são as bases dessa nova Constituição que a gente tem que definir? Simplificadamente. Aí, sabendo as bases, depois a gente define como eleger. Só para dar prioridade na metodologia da coisa. Obrigado. Olha, também para encerrar aqui minha participação, ótima colocação. Com relação à Constituição, primeiro, as melhores Constituições não são feitas por constituintes, elas são apresentadas à Constituinte. Então, ela já precisa chegar à Constituinte pronta. Precisamos ter uma Carta Magna nossa pronta. E a Constituinte vota, ratifica, modifica, acrescenta, mas a visão ela não é da maioria. É uma visão de poucos, iluminados, com interesse do bem comum, da perenidade, da estabilidade política, legitimidade, etc. Isso tem que ser incorporado numa Carta Magna e submetido ao Constituinte. De fato, o atual Congresso não é o Congresso para se fazer isso. Temos que combater qualquer tentativa de Constituinte nesse momento. Temos que criar uma Constituinte futura em que os agentes que sejam eleitos para essa Constituinte não sejam partidários e também não queiram se eleger ou mesmo não vão poder ser nomeados para a burocracia. Então, temos que ter esse rigor aí na formulação dessa Constituinte. Ou seja, são pessoas do bem que estão indo se sacrificar o tempo para votar uma nova Constituição. E eu ainda sugiro o seguinte, como foi feito na primeira Constituição do Brasil, a de 1824, apesar de mais um mito. Foi outorgada pelo Pedro I. Ela foi votada pelos municípios. Os municípios votaram pela Constituição e mandaram de volta a carta para o Conselho de Estado, falaram assim, aprovem imediatamente essa Constituição, porque era uma Constituição que dava plena liberdade aos municípios. Temos que trabalhar isso, temos que trabalhar a força que existe localmente contra essas forças centrais. Não delegar aos representantes esse poder todo de fazer uma nova Constituição. Temos que ter os municípios também votando e ratificando isso. E a Constituição que abraça esse conceito de municipalidade, de emancipação regional, de emancipação até de bairros da prefeitura, isso eu diria que seria um caminho muito mais interessante do que a gente depender de um voto somente dos constituintes. Então, eu diria que já estou aludindo aqui ao processo, tá? Como que eu acho que deveria ser. Uma constituinte independente
e os municípios, não só os constituintes, votando uma Carta Magna que existe, mas também os municípios. Agora, os pilares que eu acho que precisam ser incorporados. Olha, o Estado de Direito é a primeira coisa. Temos que ter um sistema não baseado em pessoas, temos que ter um sistema baseado em leis e regras, e que essas leis e regras sejam simples, e que não permitam e combatam a organização de Estado. Imaginem o seguinte: temos que ter uma casa com pilares sólidos, paredes sólidas, com teto, capaz de aguentar qualquer ventania. Só que dentro, liberdade. Dentro, temos aí a harmonia da sociedade que vive nessa casa. Então, a função da Constituição é essa, é só criar os pilares e garantir liberdades internas. Então, temos que ter também uma força para proteger o externo. Temos que ter uma camada protetora do próprio Estado, das instituições de Estado, e que seja aliada à sociedade e que represente os valores de base da sociedade brasileira. É um dos fatores que a gente vê quando as leis não são obedecidas. As leis não são obedecidas porque elas são artificiais, elas não estão em comunhão com a ordem natural. Então, é aí que temos um problema constitucional. Então, a primeira coisa é que temos que ter um Estado de Direito, com fragmentação plena de vários poderes, muita validação popular. O Brasil elege muita gente, 70 mil pessoas, só que os Estados Unidos, por exemplo, elege muito mais, elege 513 mil pessoas. Eles elegem tesoureiro, eles elegem auditor, eles elegem juiz. Então temos que eleger mais, e temos que ter mais poder para revogar esses mandatos. Então isso é em termos de organização. Descentralização total dos poderes, princípio da subsidiariedade e de não intervenção na economia, a não ser aquilo que eu mencionei anteriormente, para garantir a livre iniciativa, que seja de fato livre, que seja de fato competitiva e não seja conduzente à criação de oligopólios e monopólios. Muito obrigado. Tem mais algumas perguntas aqui. Muito obrigado. Me desculpem. Olha, eu estou lançando um livro, vou aproveitar aqui, estou lançando um livro dia 5 de outubro, é o lançamento na Livraria Cultura, no Iguatemi. Eu vou fazer mais uma apresentação um pouco mais audiovisual naquele momento, e posso atender qualquer pergunta de vocês lá, ou também no meu Facebook, WhatsApp, acho que estão bem divulgados aqui por todos. Mais uma vez agradeço a todos a estar me convidando aqui para esse evento. Muito obrigado. Meu irmão Luiz Felipe de Orleans e Bragança, quero, em nome da ACAOL, agradecer muito a sua brilhante participação no nosso evento, e que este seja um marco, não é, dentro do nosso evento, e que a sua presença seja constante sempre que ele ocorrer.